Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo quero-vos falar um bocadinho sobre o que é o colostro. O colostro é um nutriente que é mais considerado propriamente um superalimento, principalmente para o nosso sistema imunitário. Mas de forma geral, o que é o colostro? O colostro é aquele primeiro leite materno que normalmente a nossa mãe nos dá quando somos mesmo muito pequeninos. E este concentrado, este colostro, tem um papel, do ponto de vista imunitário, fortíssimo, que ajuda a baixar a inflamação, que ajuda a regular a resposta imunitária e vai fazer com que, numa fase posterior, previna a criança para que tenha doenças alérgicas, como por exemplo a asma, pele atópica, eczemas, psoríases, por exemplo, doença inflamatória intestinal, como por exemplo uma colite ulcerosa ou uma doença de Crohn. E porquê é que eu falo muito sobre, doença inflamatória intestinal? Porque a forma como o colostro e o nosso leite materno atua no corpo, na regulação imunitária e em reduzir a inflamação, é porque tem um papel muito ativo, na parte intestinal. Não nos podemos esquecer que 70 a 80% do nosso sistema imunitário está todo no intestino. E, inclusive, existem estudos que referem que este colostro, que tem fatores imunitários, acaba por ser mais eficaz a prevenir a gripe do que propriamente a própria vacina contra a gripe. Portanto, o colostro acaba também por ter um papel muito ativo em aumentar a nossa imunidade. Não só quando somos crianças, mas também quando somos adultos. Isto porquê? Porque este colostro vai permitir a maturação e o desenvolvimento do nosso sistema imunitário. Pensem desta forma, nós quando nascemos com um aparelho intestinal muito imaturo, com muitos buraquinhos, ou seja, com permeabilidade intestinal. E muitas vezes é essa permeabilidade intestinal que faz com que a nossa resposta imunitária, principalmente alérgica e inflamatória, seja muito acentuada. E o colostro, com estes fatores imunitários todos, permite que essa mucosa intestinal seja muito bem selada. Portanto, a resposta alérgica e inflamatória acaba sempre por ser muito, muito mais baixa. E nós conseguimos perceber que a diferença que existe entre crianças que sejam, por exemplo, amamentadas com leite materno, colostro, ou neste caso leite comercial, faz com que sejam muito mais predispostas a outras questões. Infecções respiratórias, a obesidade, asma, diabetes, mesmo algumas alergias e até mesmo, por exemplo, numa fase de vida, potencialmente o facto de desenvolver, por exemplo, um cancro. Portanto, nós conseguimos perceber que existem aqui vários fatores que são muito, muito imprescindíveis para a saúde. Agora, de forma geral, quais são as vantagens que nós temos em usar o colostro? Temos que pensar desta forma. Quando nós normalmente somos amamentados, a nossa mãe está-nos a dar como se fosse um injetável de quê? De fatores imunitários que provêm de proteínas. Porquê? Porque o colostro, de forma geral, tem 2 vezes mais gordura do que o leite normal, 4 vezes mais proteína, mas tem 250 vezes mais imunoglobulinas. Imunoglobulinas são todos estes fatores imunitários que permitem-nos desenvolver técnicas anti-inflamatórias e mecanismos de tolerância imunitária. No caso, por exemplo, de alergias. Mas não só, o próprio colostro tem 2 fatores que são extremamente importantes, que é o fator de crescimento alfa e beta, mas afinal de contas o que é isso? Isso é aquilo que nos permite evitar, por exemplo, uma atrofia muscular, ou seja, uma perda de massa muscular, ou, por exemplo, uma atrofia do nosso timo, associada à idade. O timo, no fundo, é o que é? É aquele campo de treino das nossas células imunitárias que vão treinar para se tornarem fortes e ativas. O timo, ao longo da idade, vai encolhendo. O colostro, por exemplo, numa fase adulta, previne a evolução do timo, ou seja, previne essa atrofia. Tudo aquilo que nós possamos usar para manter o timo saudável vai fazer com que as nossas células imunitárias sejam sempre muito, muito fortes. Portanto, o fator de transformação permite isso, ou, por exemplo, os fatores de crescimento de insulina tipo 1, tipo 2, também acabam por ter um bocadinho este papel, ou seja, na atrofia do timo, faz com que realmente
o timo tendencialmente fique menos atrofiado. Isto, por exemplo, em conjunto com zinco, com vitamina D, nós conseguimos ter um papel muito, muito forte do ponto de vista do sistema imunitário. Agora, muitas vezes o colostrum está associado aqui à maturação intestinal. Fora desta questão da permeabilidade que eu falei há um bocadinho, o próprio colostrum faz com que haja um desenvolvimento daqueles pelinhos ou vilosidades, nós chamamos de vilosidades, mas são parece aqueles pelinhos que normalmente temos a nível do duodeno, da parte inicial do intestino, que apanham o quê? Apanham nutrientes. Ou seja, esses pelinhos, no fundo, o que é que fazem? É como se fosse um tapete que esses pelinhos aumentam a capacidade e a área de absorção. E o facto de mexer nessa maturação desses pelinhos faz o quê? Faz com que a capacidade de absorção seja superioríssima. Portanto, o facto de nós conseguirmos usar o colostrum na criança ou na fase adulta, vamos fazer com que tudo aquilo que sejam questões de má absorção de nutrientes consigam ser corrigidas, neste caso usando o colostrum. Diminui a permeabilidade intestinal, a parte da atrofia muscular, mas não só, faz com que aumente determinadas células imunitárias no combate de quê? Contra certas viroses, como por exemplo a gripe que falei há um bocadinho, mas também acaba por ajudar-nos a prevenir o crescimento e o desenvolvimento de certas células cancerígenas, principalmente porquê? Porque nós estamos a diminuir a inflamação. Agora, aumenta a contagem de macrófagos, mas acho que aquilo que é mais importante associado ao colostrum é quando nós recebemos o leite materno, quando somos mesmo muito pequeninos, o que é que nós estamos a receber? Estamos a receber este injetável destes fatores imunitários, mas não só. O colostrum tem sido evidenciado que tem microbioma. Microbioma o quê? É flora intestinal, são bactérias. Portanto, nós quando recebemos o leite materno da nossa mãe, estamos a receber um injetável de fatores imunitários e de bactérias intestinais que nos vão repovoar o intestino, que é grande parte do nosso sistema imunitário. Portanto, por aí conseguem perceber qual é a importância de uma criança ser amamentada. Mas mesmo naquelas pessoas que não foram amamentadas ou que têm alterações imunitárias, mesmo que tenham sido amamentadas, conseguem beneficiar muito deste colostrum. Portanto, nós quando estamos a fazer colostrum, é quase como se fosse uma amamentação secundária, porque vai conter todos estes fatores que nos vão ajudar nesse sentido. O que é importante no colostrum? Preservar estes fatores imunitários e preservar também o que é esta flora intestinal. O colostrum, apesar de não estar escrito nas embalagens, contém alguma flora, algum probiótico. É importante que no processamento deste colostrum, que ele não seja pasteurizado, que não seja sujeito a calor. O colostrum master, por exemplo, da MJS Med, não é pasteurizado. É de origem bovina, não é de cabra, mas não é pasteurizado. E o facto de ser de origem de cultivo livre, ou seja, aquele colostrum é apanhado de pasto livre que está a circular. Ou seja, não é aquele tipo de pasto que é alimentado com quê? Com cereais, que isso vai alterar completamente a qualidade do nosso colostrum. Isto é só uma particularidade. Sabiam que, diria 100%, de todo o gado dos Estados Unidos é alimentado com colostrum? Porquê que, em vez de estarmos a dar colostrum às vacas, por exemplo, porquê que também não damos, por exemplo, às crianças, principalmente aquelas que não conseguem ser amamentadas? Se tiverem alguma criança que não consiga ser amamentada, sem dúvida, deem-lhe colostrum. Uma coisa que é importante com o colostrum é que não contenha muita caseína, que é, no fundo, a proteína do leite. Existem pessoas que são alérgicas à proteína do leite. E muitas vezes, quando nós conseguimos encontrar um colostrum, que neste caso é o colostrum master, que não tenha um teor alto de caseína, faz com que a tolerância digestiva seja muito melhor. Daí indicarem que o colostrum tem que se partir com doses pequenas e pouco a pouco ir aumentando. Suponhamos com uma cápsula próximo da hora de deitar, uma semana. E depois gradualmente ir aumentando, não partir diretamente para a dose indicada, neste caso, na embalagem. Portanto, já que falamos sobre o colostrum, sobre o papel sobre a inflamação e o papel nas doenças autoimunes, acho que o próximo vídeo que iriam achar muito interessantes é as 13 causas associadas à inflamação que eu vou colocar na descrição em baixo. Obrigado por verem, vejo-vos numa próxima.